Bem-vindo a mais uma aula de escatologia à luz da Bíblia. Toda a nossa escatologia tem como fundamento as Escrituras Sagradas. Jesus disse em João 5:39, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, toda nossa teologia, ela tem como base a palavra do Senhor. Cremos que a Bíblia, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E nós chegamos na quinta trombeta de Apocalipse. Essas trombetas são manifestações da ira de Deus sobre a raça humana, sobre toda a população que está na grande tribulação. Nós chamamos da 70ª semana que Daniel profetiza em Daniel 9, do 24 ao 27. Nós já estudamos 4 trombetas escatológicas e agora nós estamos na quinta trombeta. Essa trombeta, a quinta trombeta, tem como título, baseado em Apocalipse 9, de 1 a 12, demônios soltos do abismo para atormentar moradores da terra. Eu não acredito de forma nenhuma, essa é a minha interpretação, porque eu creio na interpretação literal das Escrituras. Creio nisso, é a forma como a Bíblia apresenta para nós. Mas nessa trombeta, nós vamos estudar que demônios estarão soltos na grande tribulação para atormentar a humanidade. No livro de Apocalipse, capítulo 9, faremos a leitura do texto do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm um selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como os dentes de leão. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era, em hebraico, Abaddon, e em grego, Apolion. E o versículo 12 conclui dizendo o seguinte: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vi ainda 2 ais. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos analisar esse texto. Nós somos numa aula de escatologia e queremos analisar esse texto
pormenores, ver o que o texto quer dizer para nós, certo? No versículo 1 ele mostra a estrela caída do céu. Diz que a estrela cai do céu. Nós entendemos que essa estrela, ela se refere a Satanás e que é o resultado da guerra no céu. Satanás, nós sabemos que no meio da grande tribulação, ele é expulso dos céus para nunca mais voltar. Nós sabemos que Satanás, ele tem acesso a Deus porque ele nos acusa de dia e de noite. Mas nesse momento diz a Bíblia que a estrela, ela cai do céu. A estrela caída do céu se refere aqui a Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao 9, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então a estrela caída do céu, aqui nesse texto do capítulo 9, do versículo 1 até o 12, é Satanás. O versículo 12 diz que ele passa a abrir o abismo para soltar forças demoníacas contra todos que têm o selo de Deus. Todos. Isso foi profetizado por Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 17, e Lucas capítulo 10, versículo 18, falam sobre isso. Então, versículo 2, ele fala exatamente sobre isso para nós, certo? Diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Então a Bíblia menciona no versículo 12 aqui, poço do abismo. O que significa esse poço? O que está contido nesse poço? Esse poço, ele simboliza aqui em Apocalipse 12, a prisão e o lugar das trevas, no qual os espíritos rebeldes estão reservados para o dia do julgamento. Esse poço que Apocalipse retrata para nós é o lugar onde tem demônios extremamente perigosos, e que esses demônios, eles serão soltos no período tribulacional. Esses demônios serão soltos na grande tribulação. A Bíblia fala desses demônios em 1 Pedro 3,19 e Judas 6. Os dois textos, principalmente o texto de Judas, diz assim, Judas versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse grande dia, a que se refere o dia da grande tribulação. Esses demônios, anjos caídos, eles estão presos. Eles serão soltos para atormentar de dia e de noite a população da terra no período da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. Não na primeira parte da grande tribulação, mas na parte final dos 7 anos de grande tribulação. O versículo 3 menciona gafanhotos.
Demônios, e aqui menciona no versículo 3, gafanhotos. Eu creio que a menção de gafanhotos provavelmente é uma descrição figurativa, usando uma linguagem de aparência. A aparência é de gafanhotos. Eu creio que aqui não se refere a insetos, como nós conhecemos, mas eu creio que o sentido aqui é de demônios que estarão soltos na grande tribulação. Nós tivemos há pouco tempo gafanhotos, tanto na Argentina, como também aqui no Rio Grande do Sul, comendo a lavoura. Aqui foram gafanhotos, insetos. E alguns já até falaram, aqui são os demônios, são os gafanhotos citados pela Bíblia. Não, não. Nós não estamos na grande tribulação, nem na primeira parte, nem na segunda parte. Os acontecimentos que irão acontecer na grande tribulação, esses acontecimentos são diferentes, totalmente diferentes de uma pandemia, de um Covid. Não podemos colocar os acontecidos, os acontecimentos nos últimos meses, por que não dizer anos, como grande tribulação. Não, nós não estamos nos cavaleiros do Apocalipse. É um grande engano quem associa a nossa pandemia com Apocalipse. É um erro grotesco, é um erro abissal de interpretação e de visão escatológica. Nós acreditamos, pastores conservadores, pastores bíblicos, que crê na Bíblia, na sua interpretação literal, que nós não estamos num período escatológico, como a Bíblia descreve no capítulo 6, no capítulo 5, livre e aberto, do capítulo 6 até o capítulo 19 de Apocalipse, abrange todo o período da grande tribulação. Então, esses gafanhotos aqui, que aqui Apocalipse fala, aqui são demônios. Notemos bem que as ações desses demônios, que a Bíblia fala, João fala de gafanhotos, são limitados pelo próprio Deus. Há uma limitação. Todo demônio tem um limite de ação. Porque Cristo Jesus, ele manda no céu, ele manda na terra, ele é soberano no inferno, ele é soberano sobre os demônios, sobre todo ser de todos os tempos. Quem manda na história é o Senhor Jesus. E a gente percebe que esses demônios têm um limite de ação. Versículo 4 diz que eles não podem causar dano à erva verde. Há um limite de ação. Eles não podem atacar os selados por Deus, versículo 4. Não pode tocar nos 144 mil que foram selados, propriedade e proteção do Senhor. Há uma ação, há um limite de ação desses demônios, retratado aqui a aparência de gafanhotos. Eles não podem matar, diz o versículo 5, eles só podem atormentar. Provavelmente é uma referência aos 144 mil judeus selados. Então eles não podem tocar nesses selados no capítulo 7 de Apocalipse, porque o capítulo 14, versículo 1, que faz menção aos 144 mil, eles não estão mais na terra, mas eles se encontram nos céus diante do Senhor. Seu tempo de atuação, o tempo dos gafanhotos, é limitado ao quê? A 5 meses, diz o versículo 5 e versículo 10. Há uma limitação. Eles só podem agir durante 5 meses. Nem um minuto a mais, nem um dia a mais, nem um dia a menos, nada. Há uma ação deles durante o período tribulacional. Diz o versículo 11 assim: e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ou seja, os demônios que estarão atormentando
serão soltos do poço do abismo, ele tem um rei ou um chefe. Há um chefe sobre eles. Qual o nome? O nome em hebraico é Abaddon. E seu nome em grego é Apolion. Ambos esses nomes significam o quê? Destruidor. Tanto Abaddon em hebraico, como Apolion em grego, esses nomes significam destruidor. Este é o mesmo que recebe a chave no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 1. É o mesmo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então é o mesmo anjo, são os mesmos demônios. Conforme Lucas, no capítulo 8, no versículo 31, o abismo é o lugar de moradia dos demônios. Lucas diz: rogava-lhe que não os matasse, que não os mandasse, sair. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Lembra de o endemoniado, que tinha muitos demônios, e os demônios rogaram a Jesus que eles não mandassem para o abismo, né? E eles foram para os porcos, e os porcos caíram num precipício e foram mortos. Então aqui se refere ao mesmo lugar de tormento, lugar onde estão os demônios. Essa é a quinta trombeta. A sexta trombeta nós encontramos no versículo 13 ao 21 de Apocalipse, e a sexta trombeta, ela traz como título para nós: a terça parte dos homens são mortos pelo exército de 200 milhões de demônios. É isso que você ouviu. 200 milhões de demônios. Esse é um exército que vai trabalhar a favor de Lúcifer, a favor do anticristo. 200 milhões. O capítulo 9, do versículo 13 ao 21, ele diz: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E o versículo 18 diz: por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Versículo 20 diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus, o que? Diz a Bíblia, seus furtos. Então, os julgamentos da quinta e sexta trombetas são distintas, porém, tem uma semelhança principal, dos versículos 13 a 14.
Qual é a semelhança principal? Ambos tratam de ataques de demônios contra a humanidade. São os demônios atacando os seres humanos na grande tribulação. As ações dos demônios são controladas e limitadas pela vontade permissiva de Deus. Deus permite que há uma ação deles na grande tribulação. Esses 4 demônios, mantidos presos e agora soltos, parecem ser mais perigosos do que todos os outros demônios. A Bíblia fala sobre esses demônios em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, e Judas, os versos 6 e 7, diz: e os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Esses demônios estão guardados, estão presos sobre trevas, sobre algemas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra a carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo o quê? Punição. Então, outra coisa importante, versículo 14, demônios presos, diz aqui o versículo 14, junto ao rio Eufrates. Por que também demônios? Eles estão presos junto ao rio Eufrates. Versículo 14, ele diz assim: dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos, que são demônios, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Eles estão presos, estão acorrentados, e eles serão soltos, e eles vão atormentar as pessoas na grande tribulação. Então, quem são esses demônios? Aqui significa, amados, que nesta área foi localizado o Jardim do Éden, onde houve o primeiro ataque satânico contra a humanidade. Também o rio Eufrates, nessa localidade, geograficamente falando, era o local da antiga Babilônia, que era a fonte de todas as abominações. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 5, a Bíblia diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, e que tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Diz no capítulo 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Rio Eufrates, a antiga Babilônia, lugar de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Estou mostrando que geograficamente era um lugar de demônios. E esses demônios, eles serão soltos dessa localidade porque eles estão presos. Eles serão soltos com a permissão de Deus para atormentar a raça humana na grande tribulação. Deus autoriza sua soltura. Os 4 demônios, extremamente perigosos, eles serão soltos no tempo exato determinado por ele para a sua atuação destruidora, porém limitada. E a gente percebe no versículo 15 que mesmo Deus permitindo que essas coisas aconteçam na grande tribulação, há uma ação de limitação desses demônios. Diz o versículo 15 assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. No versículo 19,
até o 20, o versículo 16 até o 20, do capítulo 9, nós encontramos que a Bíblia menciona o exército de 200 milhões de demônios. Tem sido explicado de diversas maneiras. Muitas pessoas interpretam esses 200 milhões de demônios de várias maneiras. Se a gente calcular, como diz o texto aqui, 20 mil vezes 10 mil é igual 200 milhões. Concorda comigo? 20 mil vezes 10 mil, como diz o texto, nós calculamos um total de 200 milhões de demônios. Alguns entendem que é um exército de homens atacando do Oriente ou Ásia. Então, alguns acham que esses 200 milhões de demônios são países, assim como a China, como o Japão, Coreia, Vietnã, Índia, Paquistão e outros países que vão se aliar ao anticristo na grande tribulação. Alguns interpretam que aqui não são demônios, literalmente, nem são anjos caídos. São nações aliadas ao anticristo para perseguir as pessoas e como alvo, perseguir a nação de Israel, que perdeu a proteção do anticristo e seus aliados. A descrição dos cavalos que a Bíblia que fala aqui é uma descrição figurativa, usando a linguagem de aparência para denotar armamentos modernos de guerra. É claro que João não podia falar de tanques, mísseis, bombas atômicas, etc., usando a terminologia moderna. Os resultados como fogo, a fumaça, enxofre, talvez radioatividade e grande mortandade, matança de uma terça parte da humanidade, seria o que esperaria numa guerra atômica. Então, alguns interpretam assim, que aqui são países aliados ao anticristo, ou que vão se aliar ao anticristo na grande tribulação para atacar a humanidade e perseguir a nação de Israel. Repito, outros entendem que os 200 milhões são um exército de demônios soltos do inferno que ajudarão a destruir a humanidade incrédula contra Deus. Então, alguns interpretam que aqui são demônios. Agora, a gente deve lembrar que os nomes Abaddon e Apolion de Satanás têm um significado de o quê? Destruidor. Então, é bom entender isso. Então, alguns interpretam que aqui são demônios. Uma terceira interpretação para esse texto aqui, sustentada por alguns, entendem que os 200 milhões são um exército humano do norte, Rússia e seus países aliados comunistas, como profetizado em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Então, aqui a Rússia e países aliados, países comunistas que não acreditam em Deus, aqui se referem esses demônios a esses países que vão se aliar ao anticristo na grande tribulação. Diz o versículo 20 e 21 do capítulo 9 que nenhum desses acontecimentos horríveis levam os homens ao arrependimento. Nenhum. Todos esses acontecimentos, os homens ainda continuam com seus corações pedrados, gelados, sem arrependimento. O texto sagrado diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus o quê? Furtos. Não houve arrependimento dessas pessoas.
Diante desses acontecimentos, o homem continua com o coração duro. A ira divina se desdobrará com um propósito específico de chamar os homens ao arrependimento, como diz aqui o versículo 20. As obras de suas mãos continuam, seus ídolos sendo adorados. Os homens continuam exercendo a idolatria, adorando demônios. Imagens que não podem ver, imagens que não podem ouvir, imagens que não andam. Eles estavam adorando, não era imagem de santos, eles estavam adorando demônios. De igual modo, como no século XXI, o que as pessoas adoram, diz no capítulo 19, capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 19, diz que o que as pessoas adoram hoje, as pessoas adoram a demônios. Igualmente, o que eles irão fazer, os moradores, os homens na grande tribulação, eles adoram a demônio. Não se arrependa dos seus assassinatos, crime de violência, feitiçaria, espiritismo, em todas as suas manifestações, necromancia, magia, horóscopo, tarô, macumba, tudo isso é coisa demoníaca, é coisa ligada a Satanás, é coisa de demônios, tanto hoje como no período tribulacional. As pessoas, diz o versículo, as suas feitiçarias, tudo que pertence a isso, pertence a Satanás e não a Deus. Prostituição, todas as concupiscências sexuais, pornografias, adultérios, fornicações e etc. Essa prática, ela vai continuar na grande tribulação. Nós precisamos entender tudo isso. Nós terminamos a sexta trombeta. No capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 14, nós estudaremos na próxima aula. Nós chamamos de um capítulo parentético. Nós vamos abrir um parêntese nessa ordem cronológica de escatologia. Vamos tratar do capítulo 10 até o capítulo 11. Depois nós fechamos o parêntese e continuamos na ordem cronológica de escatologia, do nosso estudo de escatologia à luz da Bíblia. Na próxima aula nós vamos tratar desse capítulo parentético, que é o capítulo 10 até o capítulo 11, versículo 14, que são capítulos parentéticos entre a sexta e a sétima trombeta. Então nós terminamos a sexta trombeta, vamos entrar na próxima aula com esse capítulo parentético e vamos entrar na última trombeta, que a última trombeta tem o quê? 7 taças da ira de Deus que serão derramadas na grande tribulação. Que Deus nos dê entendimento, compreensão nesse assunto que é bíblico, mas de muita relevância para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê do alto muita sabedoria para expor esses textos e interpretá-los à luz das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.